Olá! Você sabe a diferença entre a medida de um arco e o comprimento de um arco? Sabe com clareza qual que é a diferença entre uma coisa e outra? Não? Quer saber? Vem comigo, eu te explico mais. Bom, o tema da aula de hoje é comprimento de arco. Bom, arco de circunferência. Aqui já está até uma estrutura pronta para a gente desenvolver a teoria. Mas primeiro eu quero esclarecer a diferença entre a medida e o comprimento de um arco. Eu vou fazer a mão livre mesmo aqui, um rascunho, né? Nesse caso a precisão não é o que importa muito. Vamos supor que eu pegue aqui sobre essa circunferência e abra um ângulo central de, por exemplo, 40 graus. Talvez você já tenha feito algum dia na vida aquela relação de que o arco aqui, ó, mede também 40 graus. Existe até um campo da matemática dedicado ao estudo desses ângulos. Aí um deles, por exemplo, é aquele famoso ângulo inscrito. Um ângulo aqui, ó, ele vale metade do arco, né? Isso aí é a aula de arcos na circunferência. Se você não lembra, dá uma olhadinha nessa aula. É rapidinho e é um conteúdo importante. Então assim, vou tirar essa parte em vermelho que não é o que pertence à aula de hoje. Mas só para você lembrar que existe uma parte da geometria plana que faz o estudo de arcos de circunferência, mas as medidas deles são dadas em graus ou em radianos. Mas é uma medida angular, relativa ao ângulo central, que o representa, ou relativa a algum ângulo inscrito que o descreva. Muito bem, isso aqui, olha só, vamos deixar claro. Esse 40 que você vê aqui, ó, é o que a gente chama de medida do arco. Então o arco mede 40 graus. Pois bem, o objetivo da aula de hoje não é esse. O objetivo hoje é calcular o comprimento do arco. E aí eu me refiro a quanto, por exemplo, em centímetros, vai? É uma unidade bacana pelo tamanho do meu desenho aqui, ó. Quanto em centímetros nós temos para caminhar, por exemplo, deste ponto A até este ponto B aqui, não é? Quanto que eu tenho que caminhar sobre ali, em centímetros, quantos uma formiguinha caminharia daqui até aqui, certo? Então nós vamos deixar de lado a medida do arco e vamos passar a falar sobre o comprimento do arco. E esse comprimento vai estar em metros, centímetros, quilômetros e por aí vai, ok? Deixa eu dar uma limpada na lousa aqui. Bom, tudo começa com a questão da definição de radiano. Quando você viu a aula de radianos, e se não viu, vá dar uma olhadinha, mas você vai lembrar disso aqui, ó. Quando temos uma circunferência, por exemplo, de raio 5 centímetros, por exemplo, vamos pôr uma unidade, ou metros, vai, 5 metros. Se eu caminhar exatamente 5 metros sobre a circunferência, e olha só, estou falando do comprimento do arco, nós temos definido aqui no centro dessa circunferência o que chamamos de 1 radiano. Então, na verdade, a definição de radiano é essa, né? É o ângulo central definido por um arco de circunferência que tem exatamente o mesmo comprimento do raio. Isso é 1 radiano, ok? Bom, vamos supor agora, vamos voltar atrás, e vamos supor que eu não caminhe 5 metros, mas vamos supor que isso aqui seja um terreno, uma praça, algo assim, e que saindo desse ponto, eu não pare aqui. Vamos supor, eu caminhei, segui, fui andando, aí parei, chegou uma hora que cansei e parei. Parei nesse ponto aqui. No total, eu quero que você considere que eu caminhei 15 metros. Bom, se eu fechar isso aqui lá no centro da circunferência, eu pergunto, qual é o ângulo central aqui, ó, em radianos? Bom, lembre-se que toda vez que você caminha um raio sobre a circunferência, você abre 1 radiano no centro. Se eu caminhei o equivalente a 3 vezes o raio, então significa que no centro eu abri ali 3 radianos. Porque a cada 1 raio que eu caminhei, 5 metros, mais 5 metros, mais 5 metros, eu fui abrindo 1 radiano, mais 1 radiano, mais 1 radiano. Então no total são 3 radianos ali naquela abertura. Bom, agora eu tenho um bom exemplo numérico para dar a ideia da fórmula que vai surgir aqui pra gente. Por quê? Isolando o comprimento, por exemplo, se eu chamar essa variável aqui de C, de comprimento, eu tenho que o comprimento do arco é numericamente igual ao produto desses dois aqui, ó. Tanto que você pode ver, 15 é igual a
3 vezes 5. Se eu multiplicar esses dois aqui, me dá o comprimento. Olha que fácil que é, não é? Definindo variáveis para isso, se eu chamar esse ângulo de θ e chamar o raio de R, eu posso afirmar que o comprimento do arco é equivalente a θ vezes R. É essa relação aqui, ó, que é a síntese teórica dessa aula. Então, toda vez que você olhar para uma circunferência, eu quero saber o comprimento do arco, eu quero saber quanto a formiguinha tem que andar desse ponto até esse ponto, né? O comprimento do arco AB, muito simples, basta fazer o produto entre o ângulo central em radianos, olha só, isso é fundamental, é o produto entre o ângulo central em radianos e o raio. Eu só repeti essa formulinha aqui, ó, para ficar mais organizadinho, digamos assim. E ali ao lado eu vou dar um exemplo numérico, né, de aplicação. Alguns livros trazem essa relação com letras um pouco diferentes. Talvez você tenha visto essa relação aqui já. Alfa igual a L sobre R. No fundo, essa fórmula é basicamente a mesma. Basta você passar o R multiplicando do outro lado, você fica com L é igual a alfa vezes R. O que muitos livros fazem é usar a letra L para representar o comprimento do arco, alfa para representar o ângulo central e R minúsculo para representar o raio. Mas quer dizer, passando esse R multiplicando, você cai na mesma fórmula. No caso você já algum dia na vida tenha memorizado isso aqui, ó, saiba que no fundo é a mesma coisa. Eu só proponho esse ponto de vista aqui porque na maior parte das vezes o comprimento do arco é a variável que convenientemente deve ficar isolada. Ela geralmente isolada é melhor, né? Por uma questão de estatística, assim, dentro do volume de exercícios, geralmente o comprimento é aquilo que se pede. Então, se você deixa ele isolado, você joga direto aqui, ó, o ângulo e o raio, você já sai com o comprimento, que é geralmente o exercício pede, tá? Por isso que eu tenho preferência por essa formulinha aqui, ok? Mas no fundo é a mesma que a outra aqui embaixo. Vou dar um exemplo numérico para a gente aplicar isso, senão fica só com letrinha meio chato, né? Bom, desloquei a formulinha para cá para liberar um espaço para a gente resolver um exercício bem simples. Qual é o comprimento de um arco de circunferência que mede 72 graus? Olha só, né? A medida dele sai em graus, eu estou perguntando o comprimento, fique clara essa diferença, não é? Esse comprimento que eu estou perguntando é uma medida em metros, centímetros, quilômetros, não é? E a medida dele é a medida angular no ângulo central mesmo. E com raio 15 centímetros. Bom, eu coloquei em graus de propósito para enfatizar que o ângulo, para ser aplicado nessa fórmula, ele tem que ter em radianos. Então, o ideal, aliás, necessário, é pegar esse ângulo que está em graus e jogar para radianos. E para fazer isso é muito simples. Basta multiplicá-lo por π radianos, dividindo por 180. Eu sei que tem muita gente que não gosta de radianos, mas não tem como fugir, né? É um sistema de medida muito utilizado. Você vai ter que acabar se acostumando. Essa técnica aqui em vermelho, ela dá certo, porque na verdade essa fração que eu escrevi aqui em vermelho, ela vale 1. π radianos e 180 é a mesma coisa. Então a fração na verdade vale 1. Eu não estou alterando o valor do meu ângulo. Eu estou apenas, né? Porque se eu estou multiplicando por 1, eu estou mantendo o valor dele. Eu vou mudar só o jeito de escrever. Até numa análise dimensional, você consegue perceber que se você tem grau em cima e grau embaixo, eles se anulam, né? Ele corta, vai sair em radianos. E aí, essa fração aqui, você pode ir simplificando, né? Divide por 2 em cima, por 2 embaixo, aí de novo, por 2 em cima, por 2 embaixo, e vai, né? Caso você enxergue qual que é o máximo divisor comum, que no caso é 36, você pode dividir direto. Dividindo por 36 em cima e por 36 embaixo, dá 2π sobre 5 radianos. Muito bem, esse é o nosso θ. Agora, é só jogar na formulinha. O comprimento de um arco é dado pelo ângulo central vezes o raio. O comprimento do arco é 2π sobre 5 vezes 15. Ali dá para simplificar, não é? Ó, 5 com o 15 dá 3, multiplicou, o comprimento é 6π, tá em centímetros.
Aí é claro, né? Se você vai substituir o π por uma aproximação, depende do exercício. Caso o exercício forneça uma aproximação, use π igual a 3, use π igual a 3,14, aí você pode substituir, certo? Se essa, como uma questão dissertativa, que não ofereceu aproximação para o π, deixa indicado. Se você quiser saber quanto vale isso mais ou menos, chuta aqui 3,14, vai multiplicar por 6, vai dar algo próximo de 19 centímetros, certo? Então um arco de 72, 15 centímetros dá um arco de aproximadamente perto aí de 19 centímetros. Certo? Uma das saídas para esse problema, eu vejo, muitos alunos meus fazem, é trabalhar com regra de 3. Trabalha com aquela projeção do 2πr, que é o comprimento da circunferência inteira, 2πr está para 360, assim como o comprimento C está para 72, né? Que seria isso aqui, ó. O 2πr está para 360, assim como o comprimento está para 72. Olha, é uma saída, né? Não posso negar, porque isso dá certo, nesse exercício daria certo com certeza, mas é uma resolução que em alguns casos ela pode até complicar o exercício. Eu já vi muito aluno se perder em exercício porque tenta fazer por regra de 3 e às vezes se embanana um pouco nas contas, porque às vezes o comprimento e o raio estão relacionados, são incógnitas, e aí a regra de 3 dá uma travada na coisa ali. Eu já vi muita gente se enrolar com isso, né? Tentar fazer por regra de 3 e acabar se embananando. Esse mecanismo de produto entre ângulo central em radianos vezes raio é um jeito que, se você se acostumar a pensar dessa forma, você vai ver que tem muitos exercícios que se tornam mais rápidos e com resoluções mais seguras. Só não esqueça, o ângulo precisa estar em radianos, né? Então converter é fácil, só converter para radiano, multiplica pelo raio que sai o comprimento do arco, ok? Valeu!